A paz de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todos os teus familiares e que reine sempre em tudo e por onde você passar. Que o Senhor continue te abençoando. Meus queridos que me apoiam aí nesse canal, que me conhecem até mesmo, quero mandar um abraço para cada um, agradecer por se inscrever e deixar um like aí. Muito obrigado por essa força, que Deus continue te abençoando e que eu possa ser um canal de bênção para a tua vida e que possa trazer aumento da tua fé, que venha trazer edificação para a tua vida, que possa acrescentar. Amém? Estava orando, pedi uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra e quero compartilhar essa palavra contigo. Essa palavra está no livro de Neemias capítulo 1. Algumas pessoas que são leitores da palavra de Deus conhecem bem essa história, mas dentro dessa história nós vamos extrair bastante informação para a nossa vida. Vamos notar o comportamento de uma pessoa que teve uma fé diferenciada e através dessa fé, dessa atitude que Neemias teve, Deus deu bênção para ele. Deus foi trazendo benefícios para ele e também para todos aqueles que andavam com ele. Porque quando Deus derrama uma bênção na nossa vida, automaticamente outras pessoas acabam recebendo junto com nós. E dessa maneira aconteceu com Neemias, Vamos ler para não ficar tão cansativo, Essa mensagem ou devido tempo. Amém? Bom, título de Neemias capítulo 1. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. A palavra de Neemias, filho de Acalias, e aconteceu no mês de Quileu, no ano 20º, isso é Neemias falando, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntaram-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram, do cativeiro, acerca de Jerusalém. E disse-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vocês transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vocês vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dai-me graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. Meus queridos, diante desta palavra,
vamos entender um detalhe, vários detalhes dentro dessa palavra. Bom, Neemias começa dizendo, né, que ele estava numa fortaleza, no castelo, né, em Suzã. E no momento em que ele estava lá, chega um irmão dele, Anani, na verdade, perdoe. E não veio só Anani, veio alguns de Judá. Então ele faz a pergunta, Neemias pergunta para Anani sobre a situação de Judá, de Jerusalém, né? Ele pergunta o que aconteceu com o restante daqueles que escaparam do cativeiro, né? E Neemias diz que a província, né, Judá, no caso, estava em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estavam fendidos, destruídos, e as portas todas queimadas. O que nós notamos é que Jerusalém, foi atacada por um rei. Naquela época havia sempre esses ataques. O rei ia com seu exército, atacavam a cidade, e quando chegava nessa cidade, tacava fogo. A gente vê isso em filmes antigos, né, filmes de época, que os reis eles invadiam, né, incendiava a cidade, tacava fogo em todas as casas, destruía tudo e pegava o povo para escravizar na sua província ou na cidade dele. Então ele pegava o povo, destruía a cidade e levava o povo que restava para assim usar como escravo. E foi o que aconteceu em Jerusalém, foi o que aconteceu em Judá. E Neemias não estava sabendo de nada, porque Neemias já começa dizendo que estava no castelo, na fortaleza. E Neemias tinha uma função importante nesse castelo, nessa fortaleza. Ele servia ao rei, ele era copeiro do rei. Copeiro tem uma função especial dentro do reino. Querendo ou não, Neemias tinha uma familiaridade com o rei e com a esposa, a rainha do rei, por ele ter esse papel importante. Quando alguém fazia o alimento para o rei, o copeiro tem a função de experimentar o alimento primeiro, para assim, depois de um tempo, o rei vê se o copeiro teve uma reação, porque antigamente os reis eram atacados por envenenamentos, morriam muitos por envenenamento. Por isso que existia essa função de copeiro, para experimentar tudo antes que o rei experimentasse, porque o copeiro morreria e assim o rei sabia que estava sendo atacado. E aí ele tomava as providências para poder achar a pessoa que queria matar. Então essa era a função de Neemias dentro da fortaleza. Ok? Então, ele exercendo essa função recebe uma notícia péssima. Recebe a notícia que a cidade dos seus pais, que é Judá, que é Jerusalém, foi atacada. E nesse ataque houve uma grande, terrível destruição. Então Neemias se entristece quando recebe essa informação de Anani, seu irmão, e daqueles que estavam com ele. E vai dizer que Neemias, quando ouve estas palavras, ele se assenta. Glórias a Deus. E ele chora, e ele diz que lamentou por muitos dias, e esteve jejuando e orando perante Deus dos céus. E ele faz ali uma oração para Deus, dizendo: Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade daqueles que te amam, e que amam os teus mandamentos, que guarda os teus mandamentos. Então Neemias começa a chamar a atenção de Deus com essas palavras, na intenção de receber uma ajuda de Deus. Porque ele não queria que a cidade dos seus pais ficasse desolada. Então Neemias toma uma atitude diferenciada que me chama a atenção. E essa atitude é que eu e você, muitas das vezes, temos que tomar quando nós nos deparamos com uma notícia ruim. Porque Neemias se deparou com uma notícia ruim, que a cidade dos seus pais estava com as portas queimadas, estava com os muros todos quebrados, destraçalhados. Então ele se comove, porque Judá é uma terra sagrada. E também ele tem um respeito por essa cidade, porque os pais deles veio de lá. Então Neemias se compadece. E ele toma uma atitude, ele vai se recorrer
ele vai buscar, aleluia, na fonte correta, aquilo que ele precisava. Ele vai orar a Deus, para assim Deus abençoar ele. Então ele toma essa atitude de jejuar e orar perante o Deus dos céus. E ele começa ali a falar para Deus, que esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço diante do Senhor. E de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Ele estava orando para que Deus visse a situação que Judá estava. E também estava orando para que o Senhor perdoasse os pecados de Israel. Porque Israel foi levada a cativo pelo rei que invadiu aquela cidade e destruiu os muros por causa da desobediência. O povo estava transgredindo. Vamos entender no verso de número 8, que Neemias ele menciona na oração, dizendo que Deus tinha ordenado Moisés, e Deus disse que o povo estava transgredindo. Então Deus ali espalhou o povo. Aleluia. E nós vamos entender em Salmo 126, quando acontece que o povo diz que estavam como os que sonham. Foi o momento em que Deus resgatou o povo da mão de Nabucodonosor. Em Salmo 126, você vai notar isso. Você vai ver como que Deus agiu na vida deles. Deus permitiu eles ir para lá. E para quê? Para ensinar eles, para eles voltar mais temente a Deus. Deus ensinando o povo a servir a Ele de uma maneira correta. Às vezes nós temos que analisar se estamos realmente servindo Deus de maneira correta. Claro, todos temos falhas, todos temos um tempo para deixar algumas coisas que ainda estamos habituados a fazer. Mas hoje, dentro desse contexto, desta história, vamos entender que o Senhor, Ele permite certa situação na nossa vida para que nós venhamos nos converter. Amém? Desculpa, é mensagem aqui, notificação. Então nós temos que entender isso, que a oração deste homem fez com que Deus abençoasse ele. Porque como ele recebe todas essas notícias, fica triste, ora a Deus. Então Deus vem com a resposta. E vai dizer no capítulo 2 de Neemias que quando ele apareceu diante do rei, que ele tinha que ir lá provar o vinho antes do rei, e o semblante dele estava triste. O rei notou que Neemias não estava com a mesma aparência e disse, o que está acontecendo com você? Por que está triste o teu rosto? Então Neemias disse, tristeza de coração, ó rei. Porque a cidade dos sepulcros dos meus pais está assolada, foram consumidas suas portas a fogo. Então o rei faz uma pergunta para ele, como posso te ajudar, Neemias? Então Neemias dá um tempo, vai para o lugar sozinho, faz uma oração e depois volta. Então ele volta para poder dar uma resposta para o rei. Ou seja, Neemias consultou a Deus o como ele iria falar com o rei. Olha, um ponto que nós temos que aprender. Consulte sempre a Deus quando você não tem certeza, quando você não confia naquilo que você vai fazer. Porque Neemias, ele orou a Deus e depois veio falar com o rei. E disse assim, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a edifique, para que eu a construa de novo. Então o rei disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto tempo durará essa viagem tua? Quando você vai retornar? Então Neemias deu ali um tempo, falou para ele o tempo que ele vai precisar. Então o rei começou a fornecer para Neemias o recurso que ele precisaria, porque ele estava em Suzã e teria que ir para Judá. E nesses tempos teria que ter uma carta para que ele atravessasse como se fosse uma fronteira, o rio, para poder ir para as outras cidades. Então Neemias recebe a carta de aprovado pelo rei para poder ir construir. E no momento em que ele vai, o rei manda junto com ele um exército de cavaleiros. Então, nesse momento a gente vai ver o agir de Deus, pois quando ele orou, jejuou e fez aquela oração para Deus, Deus já veio com a resposta para Neemias. Deus usou o rei para beneficiar ele. E no momento em que ele chega até Judá, aleluias, vamos entender que tudo quando a gente vai fazer, existe uma força contrária, um inimigo se levanta para impedir a construção de Judá, de Jerusalém. Tobias e Sambalate eram esses inimigos de Neemias e do povo, porque eles
ouvindo que eles estavam indo para construir, para edificar a cidade, Sabalate, o Eronita, e Tobias, servo amonita, desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Então, vamos notar que ele se levanta. Mas Neemias, com sabedoria, sempre em oração, Deus começando a dar passos e dando direção para ele. Então, ele foi de noite. Naquele momento, ele já em Judá, já em Jerusalém, Neemias começa a caminhar com a direção de Deus. E vamos entender aqui no versos que ele diz que ele se levanta, né, e sozinho, e vai para a porta da fonte do viveiro, e ali ele começa a contemplar Judá. Ele vê a Judá destruída. Então vai dizer que ele subiu pelo ribeiro, contemplou os muros e voltou pela porta do vale. Ele foi lá analisar como o estado de Judá estava, sozinho, com Deus, obviamente. E ninguém soube que ele foi fazer isso. Ele foi sozinho na direção de Deus analisar, para depois ele começar a construção. Eu imagino que naquele momento Deus começa a elaborar na mente dele por onde ele iria começar aquela construção. E o interessante é que mais para frente do texto, vamos entender que eles começam a edificar, aleluia, eles começam a construir. Então eles começam a construir e vamos entender que eles começam olhando as portas queimadas. Então eles começam a fazer uma construção pelas portas. Depois eles vão para os muros e os inimigos ali apertando eles. Tobias e Sabalate começaram a procurar meios para impedir aquela obra. E o inimigo também procura meio para impedir com que você avance, com que você desperte, com que você acorde. Ele procura meios para te distrair, procura meios para te tirar da direção, para que você não enxergue a maneira certa de poder solucionar algo que está acontecendo aí contigo, na tua casa, ou que está acontecendo na tua vida. Então hoje Deus traz uma palavra para você. Ele fala que vai te direcionar como direcionou aqui. Deu estratégia para Neemias. Além de dar estratégia, Deus preparou tudo. Neemias não precisou gastar nada. Às vezes nem tinha, mas como ele era copeiro, ele tinha a familiaridade com o rei. Então Deus usou o coração do rei, começou a dar recursos para Neemias. Então Deus também pode te dar suporte nesta hora. Deus pode te dar recurso nessa hora para que você mude o estado da tua vida, o estado que você está vivendo, a maneira com que você está passando. Porque você tenta de um lado, você tenta do outro, mas chega sempre o inimigo para roubar aquilo que você quer construir. Tudo aquilo que você tem, aleluia, para construir, para conquistar, sempre vai se levantar alguém. Sempre vai surgir algo, até mesmo dentro de você, que trave você, que paralise você. Hoje eu repreendo esse mal, esse inimigo que vem para paralisar a construção que Deus tem para realizar na tua vida. E ele vai começar a realizar algo novo, e essa construção vai ter um fim, e esse fim vai ser grandioso, glorioso, e o nome de Deus será exaltado. Porque Neemias não desiste. O inimigo estava tentando atacar, tentando matar todos que estavam ali com o intuito de construir Jerusalém, Israel. Mas não conseguiram, foram fracassados. Porque Neemias ajuntou força. O povo estava ajudando a construir os muros. Outros estavam construindo as portas queimadas. Então começou a distribuir o serviço. E quando ele soube que o inimigo estava tentando atacar, invadir ali para matá-los, Neemias recebe a estratégia de Deus e coloca guardas no alto, coloca guardas pela manhã, no período da noite, para guardar. E a construção ia acontecendo. Alguns com carrinho de mão lá, outros estavam ali batendo as madeiras, outros estavam mexendo a massa, falando nos dias de hoje, né, na linguagem mais fácil para você entender. E ao redor deles estava o inimigo. E nós entendemos que a Bíblia já diz que o inimigo está ao redor de nós como um leão, procurando uma brecha para atacar. Então hoje eu te digo, mesmo que você esteja em uma grande construção da sua vida, está ao redor um exército esperando um momento para te atacar. Mas Deus, ele te dá estratégia e coloca guardas para guardar. E em meio às ameaças dos inimigos, a tua construção tua construção, na verdade, está acontecendo. Por mais que você veja que o inimigo está ali tentando, porque o Tobias e Sanbalate, todos que estavam com ele, estavam tentando entrar, estavam tentando achar uma brecha. Mas a estratégia que Deus derrama para você hoje vai fazer com que os inimigos se frustrem.
Vai fazer com que todos aqueles que querem o teu mal, que querem destruir os teus sonhos, aquilo que tu tá construindo, tu vai construir e em volta dessa construção vai ter os inimigos tentando parar essa construção, mas não vão conseguir. Porque quem está com você é Deus. E o exército de Deus é um exército poderoso, é o maior, ninguém ganha. Ninguém invade, ninguém consegue acessar. E ninguém vai acessar aquilo que tu começou. Ninguém vai acessar aquilo que você está construindo. E que Deus está contigo construindo. Porque Deus forneceu todos os recursos necessários. E hoje Ele te fornece os recursos necessários para você alavancar a tua vida, alavancar a tua história. E o inimigo vai ser derrotado. Ele pode tentar, mas não conseguirá. Porque você é protegido por um Deus poderoso. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, uma palavra breve, porque o texto é extenso. Convido a todos a ler Neemias. Neemias tem uma história muito forte de persistência. E nós vamos entender nesse texto muitas revelações. Eu deixo essa mensagem para você. Já foi há 25 minutos dessa mensagem. Se eu continuasse aqui, meu amigo, ia ser longe. Então, muito obrigado pelo seu apoio e que Deus continue te abençoando fortemente em nome de Jesus. Dá um like aí se preciso, tá? Se inscreve no canal. Deus te abençoe.